Vamos lá, bom dia. Começando mais uma semana. Semana com bastante trabalho. Semana com folha de pagamento para fechar. Bom dia, meu amor. Amo você. Até mais tarde. Hoje é segunda-feira, dia 18 de setembro de 2017. O dia será mais uma vez quente, nem sinal de chuva. Tempo seco, mas tudo corre bem. Esse tempo seco bem pesado, acho que eu há muito tempo não vejo tanto assim, principalmente setembro tão seco, né? Porque normalmente o que eu me lembro, setembro é um mês que chove um pouquinho. Setembro é um mês que molha o mundo aí, a chegada da primavera. Nós entraremos na primavera bem seca esse ano. Aliás, primavera começa essa semana, 18, 19, 20, 21, 22. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sexta-feira. Cheio de simbolismos, né? E... enfim... alguns assuntos rápidos de atualidade que perderá a validade e ao decorrer do tempo perderá o interesse também, mas eu quero deixar registrado. Lamentavelmente, vamos deixar muito claro que ideias idiotas de conceitos agnósticos ou ateus não carregam maldade, como algumas pessoas gostam de confundir, né, seu Datena? Quem comete crimes hediondos não acredita em Deus, é ateu. Então, mano, cala essa boca. Eu não sou ateu, mas tenho que defendê-los. Tenho mesmo que defender, porque tenho certeza que isso não é um tipo de pensamento... Não precisa explicar isso não, é ridículo demais. Mas, voltando, porque eu queria dizer, é que o Marcelo Rezende morreu. Esse apresentador de um programa Mundo Cão, um cara famoso, um cara bem sucedido, um cara respeitado no meio jornalístico, já trabalhou na Globo, já trabalhou em grandes emissoras, Bandeirantes, Rede TV, enfim, grandes emissoras, inclusive Rede TV, falou. Enfim, e aí a gente lamenta mesmo, porque o cara simplesmente descobriu há alguns meses um câncer agressivo no pâncreas e resolveu, em algumas semanas depois, abandonar a quimioterapia e fazer um tratamento alternativo, que era base apenas e tão somente alimentar. Há algumas semanas atrás eu falei sobre isso aqui. O cara postou um vídeo no Instagram terrível. O cara tava simplesmente uma caveira, os olhos saltados de tão magro, voz abatida, sabe uma pessoa sem forças. E tava ele ali sorrindo. É até triste ver uma pessoa assim sorrindo, dizendo que o tratamento tem altos e baixos,
mas que segue firme e que com Deus em direção à cura. É isso, bro. É isso, é isso. Cara, é, é isso que me irrita. O meu pensamento é básico, cara. É básico. Você tem condições. Você tem condições. Uma família sem recursos, alguma coisa assim, eu entenderia essa postura, cara. É direito dele? Sem dúvida alguma. O que não é direito de ninguém é iludir as pessoas. É iludir as pessoas. Tá? Uma pena, eu lamento. Eu lamento. Lamento. O cara, na minha opinião, jogou a vida dele fora. Perdeu o direito a uma sobrevida aí. De alguns anos, por que não? De alguns anos, sim senhor. Poderia não curar? Poderia, claro. É terrível. Terrível. Mas com os recursos que esse cara tem, grana e tudo mais, ele sem dúvida conseguiria ficar aí, né? Filhos, netos e tudo mais poderiam continuar contando com a presença dele durante um período aí que a gente pode dizer que até não seria tão curto, né? Mas enfim, é a escolha dele, ele tem o direito, ele tem o direito. Ele tem o direito. Só que não me tirem o direito, não me tirem o direito de avaliar uma situação dessas como simplesmente absurda. Como simplesmente absurda. Tá? Mas, é claro que a possibilidade de um parente, de alguém próximo, ou querido, ou que o quisesse bem, assistir isso é tão remota, mas tão remota. De qualquer forma, eu deixo aqui o meu lamento e os meus sentimentos. Duvidar de Deus ou de alguma coisa, cara. Já disse a vocês a minha posição. Minha posição é completamente contra a leitura de uma divindade que o ser humano aprendeu a seguir. Essa leitura é incorreta, é errada, é humana. Ela para mim não existe. Mas descartar a possibilidade da existência de um criador, de alguma coisa assim, é que eu não preciso fazer. Eu só não vivo em função disso. E usaria sim todos os recursos possíveis para ampliar a minha estadia, para ampliar o carinho das pessoas que eu amo, a troca desse carinho para todos nós. Mas enfim, isso sou eu e não ele, né? Esse é um registro. Meus sentimentos, meus sinceros sentimentos à família e a quem gostava dele. Não é, brother? Hoje tomará posse a nova Procuradora-Geral da República, excelentíssima senhora Raquel Dodge. Uma pessoa cuja carreira, cuja vida profissional, e por que não dizer pública, é pautada pela dignidade, honestidade e punição a corruptos. Tá? Isso é indubitável, assim como o Janot também. Janot deixa o cargo, não vai nem participar da posse, porque é magoadinho e diz que só foi chamado por e-mail e achou impessoal. É um mundinho de vaidades, né? Percebe-se claramente isso, mas isso é problema deles. Agora, Janot se despede tristemente, entrega uma bomba, entrega 1 milhão de denúncias, todas elas com incorreções
enormes em suas bases, que todas elas com possibilidade de tudo ser arquivado e rejeitado por conta da forma incorreta de busca das informações. É uma pena, e que a dona Raquel entre e consiga corrigir alguma coisa. Agora, sempre me ficará toda essa fama que ela tem, construída durante muitos anos de trabalho digno, que isso não seja manchado, porque ainda haverá que se explicar um dia um encontro fora da agenda, no meio da noite, com o presidente Michel Temer, supostamente para tratar de assuntos ligados aos detalhes da posse. Ou vocês têm assessores, tá? Vocês não precisam nada se falar em relação a isso, além de ser uma coisa, além de um fato, diria, incorreto, né? Essa ligação pode ser incorreta, pode ser perniciosa, e isso realmente mancha um pouco. Agora, antes de ver o trabalho dela, antes de ver aonde isso vai levar, a gente não pode falar muita coisa a mais, né? Bom, não tenho boas perspectivas realmente em relação à Procuradoria-Geral da República. Mas vamos torcer, vamos torcer. Numa época em que um general do alto escalão do Exército Brasileiro, numa entrevista a acho que é uma revista grande, deixou claro que a cabeça dele está alinhada com o alto escalão do Exército, dizendo que se as tentativas de acerto, de punição a corruptores, a corruptos, não tiveram fim, não tiveram uma continuidade e um acerto no resultado, que o Exército está disposto a intervir para garantir. É essa falsa ideia de que não houve corrupção na época dos militares e que os generais morreram pobres, e que essa falsa ideia é por conta de uma imprensa fechada que não tinha acesso e que nem consegue acesso ainda hoje, tá? Essa ideia falsa continua alimentando burros. Eu vivi na época da ditadura, tá? Eu vi que o sistema era corrupto completamente, tá? Então não venha com essa de que você quer de volta porque naquele tempo ninguém era corrupto. Falou. Naquele tempo as pessoas eram presas. Naquele tempo também tinha Esquadrão da Morte, que 20% de quem eles matavam não tinha ligação com crime, com nada. Mas enfim, vocês costumam dizer, vocês defensores desse tipo de filosofia, vocês costumam dizer que são espólios da guerra, né? São erros justificados e justificáveis, né? Que pena que vocês aceitam isso. Que pena que a nossa base moral está caminhando para esse lado. Mas enfim. Bom, falar sobre um assunto que eu vi um pedacinho de um vídeo esse fim de semana do canal, que eu me diverti, mas que, para variar, carrega uma irrefutável e lamentável verdade, né?
As pessoas que conhecem outros comportamentos costumam notar isso com mais facilidade. O brasileiro é um cara que no seu cerne ele tem uma questão de dissimulação e tem uma questão de não encarar o problema de frente. O que o Kernel está falando? Assim, você tá na Alemanha, tá na Suécia, tá na Finlândia, na Suíça, na Dinamarca, você tá lá e você fala com alguém assim: cara, amanhã eu vou fazer um jantar de aniversário, você não quer aparecer lá? E o cara lá fala assim: não. Ele não enrola eu vou ver, sabe o que é? Ele fala: não dá pra eu ir, viu? Obrigado, mas não dá pra eu ir. Não muito mais do que isso, tá? Nem obrigado, tá? Ele já te falou, pronto. Ele tem um compromisso, já tinha marcado, ele não quer, pronto. Isso é limpo, na minha opinião. Isso é limpo. Você pode ir? Não. Acabou. Acabou. Isso traduz muita coisa, muita coisa. Teve até um negócio extremamente engraçado, um termo extremamente engraçado que ele usou, que ele não sei o que ele falou, que ele fez assim: isso não vai ajudar sêmen algum. Aí ele diz assim: em respeito às senhoras que aqui estão, para não usar um termo mais chulo. Cara, o pessoal caiu na gargalhada. Ao invés de dizer porra nenhuma, você fala sêmen algum. Ai, ai. Mas voltando pro conceito criado e desenvolvido, e que a gente pode falar sobre ele um pouquinho agora. Ele usa um exemplo. O Gabeira conta essa história na época que ele estava exilado na Suíça, na Suécia. Olha um estilo ali, ó. Não é estilo não, parece, hein? Mas não é não. E diz que tava o Gabeira, uma amiga sueca que fala português e uma brasileira. E era coisa assim de um convite: amanhã vamos lá em casa, ouvir uma música, tomar uma cerveja, bater papo. E a brasileira falou assim, a sueca falou: vamos. E a brasileira falou assim: eu vou ver e te falo. Aí a sueca ficou assim: o que ela falou? E o Gabeira explicava: ela vai ver, ela vai confirmar se pode. E a sueca falava assim: não, mas tá, ela vai ou não vai? E o Gabeira tentava explicar: não, então ela vai ver e tal. E no fim ela acabou não indo. Ela não respondeu e acabou não indo. E a sueca tinha isso assim de... ela não entendia a filosofia. Ela falava assim: ela vai ou não vai? Não existe um mais ou menos voo. Essa possibilidade para um europeu, para um povo mais antigo, né? Um povo mais antigo, eu digo uma sociedade mais antiga, né? É difícil de entrar no cérebro, né? É difícil da pessoa assimilar isso, esse tipo de cultura latina da dissimulação, né? A coisa de você simplesmente não ter coragem de encarar a pessoa da sua frente e falar: isso é assim, tá? Ou isso não é assim. E aí o brasileiro enrola. Ele coloca isso assim, é famoso no mundo inteiro a forma do brasileiro agir para esse tipo de questão. Sabe o que é? O cara que conhece o brasileiro, ele já fala assim: você não vai, né? Ok. Então ele já encara com naturalidade isso, e é uma pena. Olha a nossa marca no mundo, né? Olha a nossa marca no mundo.
vou ver. É assim, não ter coragem de virar e falar, não, não vou. É possível que em alguma possibilidade, para você não radicalizar que eles estão certos e nós estamos errados, é possível que você, que haja mesmo uma situação onde você ainda não sabe se vai ser possível, você não quer magoar a pessoa. Então você não pensou sobre o dia de amanhã ainda, não se planejou, e você precisa ver a sua agenda, precisa ver se tem alguma coisa importante que você ainda não... Ok, isso é possível, mas não pode ser uma regra. Mas não pode ser uma regra. Isso reflete também a falta de planejamento que o brasileiro tem. Ele não sabe o que vai ser amanhã. Ele não sabe o que vai acontecer na outra semana. Nós somos assim. Essa mania de adaptar o tal do jeitinho brasileiro, gente, não é bom. O brother aqui, ele não precisa olhar no retrovisor, né? Bom, ali na frente tem mais uns lerdetos, então vamos ficar aqui, né? Quietinho. Paciência. Segunda-feira, mano. Segunda-feira. E isso reflete bastante, assim, essa falta de planejamento, esse way of life quase que completo na adaptação. Quase que completo. O brasileiro não planeja muita coisa, não. Não é o brasileiro, né? A cerne, né? O cara que é diferente, ele é diferente. Ele verifica isso e arruma isso e desenvolve isso, né? Melhora isso. Mas o conceito normal aqui é um adaptativo que virou regra. Adaptação que virou regra. Isso a gente vê nas nossas leis. E aí você coloca uma coisa, que é nisso que o canal tá mais focando, que é entender mais facilmente como o brasileiro age em relação às leis. É assim, você não tá vendo o que é isso? Eu tô, mas calma, peraí, eu preciso... Você entendeu? É aquela clara intenção de burlar. É aquela clara intenção de arrumar uma justificativa razoável. E aí você explica corrupção, aí você explica desvio, aí você explica interpretação legal que deixa o cara solto após provas e mais provas sobre a conduta dele. Porque a gente vai até um pedaço e depois disso a gente adapta. Todos nós, todos nós. Tá? Como pode, né, o desenvolvimento de quase que uma tese, né, nesse sentido. A gente pode captar através de uma prática inofensiva, né, talvez, ou ao menos apenas comportamental, sem consequências, para alguma coisa, que explica muito da nossa posição, da nossa situação. E é isso que as pessoas confundem, sabe? Você não precisa ser ou ter um militar fazendo alguma coisa para que você tenha uma base de disciplina razoável. Disciplina não é que assim, num país onde a falta de disciplina é meio que regra geral, quando o parâmetro de disciplina que você tem só pode vir do meio militar ou de meios mais radicais. Então você não tem aonde se prender porque em outros lugares não há essa disciplina. Quando eu sentava para almoçar com meu irmão
minha mãe e minha mãe. E minha mãe colocava um copo de suco para cada um, mas não pode tomar enquanto está comendo. E era rígido o negócio. A gente falava assim: mãe, posso comer posso dar um golinho? Um golinho só. Aí você pegava, mal você encostava na boca o copo, ela, tá bom. Quando você acabava de comer, ela dava a jarra. Pode tomar tudo. É claro que a gente não aguentava tomar nenhum copo, né? Mas a questão é uma disciplina. Às 9 da noite, de pijaminha, dando um beijo de boa noite e deitando. É isso. É isso. Acordava às 5 da manhã. Por causa da escola, pegava ônibus, trem. E tinha que ter essa disciplina. Às 10 para as 9 ela já estava azucrinando nossa cabeça. Vai dormir, já arrumou as coisas para a escola, já pegou os cadernos, já pegou o uniforme, cadê o sapato, engraxou o sapato? Isso sempre foi. Sempre foi. Depois, adolescente, ela ia trabalhar e era assim, arrumava, lavava a louça, enxugava e guardava, passava pano, varria e passava pano na cozinha e no banheiro. O outro arrumava as camas, arrumava a sala, dava uma varrida se precisasse e lavava o quintal. Era isso, todo dia. Quase nenhum dia eu fazia direito. Na maioria eu ia jogar bola na rua, ia brincar, ia zoar. E depois, quando dava tempo, 10 minutos antes dela chegar, eu começava a fazer. E, na maioria das vezes, não. Pulava o muro quando ela chegava em casa e tomava uma surra. E depois ia fazer chorando. Não tinha jeito, cara. Eu não queria, não gostava e não aceitava. E, enfim, ela também não desistia e ela não desistiu de mim. Nunca. Eu não fui um péssimo filho, não fui alguém que arrebentou com a vida dela, não. Mas que bom que ela não desistiu de mim. Sabe por quê? Porque eu tinha paralelos. Eu tinha paralelos na minha rua, no meio de amigos, colegas, né? Da rua. Vizinhos. Que assim, pessoas de bem. Tá? Pessoas de ótimo caráter, pessoas honestas, pessoas trabalhadoras, cumpridores de seus deveres. Só que era o seguinte, o filho, era muito comum isso, os meninos da minha idade, quem é de 68, 69, do meio de 60 para até 70 e poucos, 72, 73, viu muito isso. A criança resolvia não estudar mais. Normalmente no ginásio. O ginásio é quando começa a dar uma complicada, né? Há uma cobrança maior, não tem mais brincadeiras, a coisa é um pouco mais séria. E as crianças, meus amigos, eles paravam de estudar, cara. E eu tinha uma inveja daquilo. Sabe o que o pai e a mãe falavam? Ah, esse menino não quer estudar. Cara, os pais tinham essa postura, ou essa falta de postura. A minha mãe, meu amigo, é assim. Ela podia chegar 11 horas da noite em casa. Havia cobrança da escola, de vez em quando abria lá as bolsas, dava uma olhada no caderno, nas coisas, e aí, tá? Assim, o que ela podia, ela cobrava, e cobrava bastante. Escola, para minha mãe, sempre foi uma coisa que não havia discussão. É assim, é tão certo quanto respirar que você vai para a escola. Ou você vai sair dessa casa. Ela deixava isso extremamente claro para nós. O Mauro sempre gostou de estudar e eu nunca gostei de estudar, mas estudei no tranco enquanto ela foi capaz. E enquanto dava, né, para me segurar. Até o segundo grau. Até o segundo grau. E aí, olha só, ela largou pra lá, deixou quieto.
Sabe o que aconteceu? Eu fiquei 7 anos sem estudar depois do meu colégio. Fui entrar na faculdade com 25 anos de idade. 25 para 26 anos de idade. Não tem cabimento, né? Terminei a faculdade com 30 anos. O Mauro, com 30 anos, já estava fazendo a pós dele e fez uma faculdadezinha de 7 anos, né? 6 anos normal, e ele teve um ano que ele fez só DP para dar até uma segurada. Foi isso, né? E um pouco depois casou, tinha a casa dele e tudo certo. Então, assim, eu não, por isso que muitas vezes eu não estou muito preocupado com muito mais, porque eu realmente não fiz muito a mais. Mas essa coisa assim, foi básica e clara. Essa conversa nunca existiu de que eu não estudasse, que eu fizesse alguma coisa errada na escola. Nunca. Nunca tomei uma suspensão, nunca tomei uma advertência. Teve um ou outro bilhetinho na minha vida, mas sério mesmo, um ou outro. Coisa boba e muito rara. Muito rara mesmo. E isso é uma diferença muito grande, tá? Muito grande. Meus amigos, claro, muita gente, muitos colegas, é assim, qual foi o destino, né? Eu tenho amigos da infância, que ainda continuam sendo meus amigos, que não estão desconfortáveis, desamparados, mas é aquele caso, segundo grau, uns completos, outros incompletos, curso profissionalizante, e o nível de emprego na melhor das condições de quem não fez faculdade, é um pouco a mais do que eu. Mas teve trampo. Teve bastante trabalho para eles. Isso não é maioria. Na média, o pessoal está em empregos de R$ 1.500 a R$ 2.000 por mês. O pessoal mora em casas bem simples. Quando tem carro, é um carro simples. Quando não, é o busão, é a vida assim, e tá tudo certo, a simplicidade. Nada demais, mas também tem uma outra turma, uma outra estatística. Tem quem morreu. Alguns por crime, alguns por droga, alguns por HIV. Tem quem morreu. Tá? Então, assim, não há nem, assim, hoje aos 48 anos, não tem nem o que falar. Eu brinco com a minha mãe de que eu apanhei pouco, de que eu fui pouco cobrado. Mas é só uma brincadeira, porque ela realmente fez tudo o que era possível para que eu tivesse o mínimo de problemas possíveis. E ela conseguiu. Conseguiu mesmo. Vem a minha velhinha, pode-se dizer que teve um case de sucesso com os 3 filhos. Com os 3. Então, Bem, Rogério, então, quando eu falo que disciplina não é uma coisa que, é militar, não precisa ser esse tipo de coisa, porque eu vivenciei isso. Eu vivi a minha infância foi uma infância de disciplina, de conceito disciplinar diferente, que me ajudou muito. Um abraço, até mais.